da Atlântica Natural. Vamos iniciar! Oi, gente! Eu sou Luciana Medeiros, duplo diamante da Atlântica Natural, treinadora também aqui desse grande programa onde nós estamos hoje no segundo encontro da segunda formação Natubelas. Então vai ser uma noite extraordinária. Se você ainda não está com papel e caneta na mão, já pega papel e caneta, porque vai ser uma noite extraordinária. Se a gente já ficou, todas nós já ficamos impactadas com o primeiro encontro, pode ter certeza que cada encontro você vai preencher ainda mais para que possamos de fato viver o extraordinário e alavancar ainda mais todas as áreas da nossa vida e com certeza preencher a vida de todos aqueles e transbordar que estão em nossa volta. Gente, segundo encontro, como são 20 horas e 12 minutos para dar tempo de você conectar aquelas mulheres que você acredita aqui no nosso Natubelas, eu vou já iniciar com os nossos recadinhos. Nós vamos estar aí com algumas regras para você se formar nessa segunda formação. E tem novidade sim. Então, quem ainda não tem nenhuma formatura, Luciana, eu ainda já participei de vários encontros, mas eu nunca me formei. Eu nunca subi no palco da Convenção Nacional, não peguei o PIN. Quais são as regras? Ser VIP 400, tá? Atingir o nível de PIN, o PIN, né? O PIN de ouro e acima, ou no caso aí, fazer essa qualificação, participar do nosso programa todas as sextas-feiras aqui, ou se você não pode participar aqui de forma, de fato, ao vivo, por algum motivo que seja de força maior, você vai poder participar do online, mas você vai ter que participar, marcar presença no link de presença que a gente vai estar disponibilizando e vai ter que colocar ali a palavrinha chave que toda a apresentação, todo o treinamento vai ter uma palavra-chave no final, tá? E ter ali um serviço também ativo. Isso é para quem nunca se formou e vai se formar pela primeira vez. Olha, mas tem novidade, tá? Esse ano, quem já se formou, Luciana, eu já me formei, e agora? Você vai poder participar da sua segunda formação. Que espetáculo! Quem gostou, bate palma, coloca coraçãozinho, porque você vai sim subir novamente no palco da convenção e receber o segundo PIN. O primeiro PIN tem uma pedrinha. Você vai receber o segundo PIN com a segunda, mais o PIN com duas pedrinhas agora. E ainda é diferente, porque é novidade, não é isso, Celis, Ana, todas as imperiais aí que estão conosco e trouxe essas novidades aqui espetaculares. Então, quem já se formou pode se formar novamente. Agora, atenção, vai ter que seguir todas as regras que eu acabei de falar, e além dessas regras, você vai ter que subir um nível. Ou seja, se na convenção você subiu como esmeralda, agora você vai precisar subir como diamante. Mas o que é isso para você que é Nato Bela e está participando de tudo isso aqui conosco? Você que subiu como diamante vai precisar subir mais um PIN, ou seja, vai ter que ir para o nível de elite. Mas o que é isso para você que é uma grande Nato Bela e está participando de tudo isso aqui e com certeza vai crescer de forma esplêndida? Principalmente com hoje, com mais um encontro como o de hoje, né, gente? E olha, tem mais novidades lá na Convenção Nacional, além de subir. Quem vai se formar pela primeira vez, quem vai se formar pela segunda vez, nós vamos ter um stand das Natubelas, onde nós vamos estar lá com toda a equipe preparada para dar pulseirinhas personalizadas e você vai estar lá, com certeza, recebendo ali a sua pulseirinha para subir no palco. E você que já se formou, você tem que estar com o seu PIN da primeira formação para subir no palco e receber o segundo PIN, tá bom? Então anota tudo isso aí. No final a gente só vai relembrar aqui. E não esqueçam, gente, se você ainda não fez a sua inscrição, corre, porque encerra hoje.
é apenas até hoje, certo? Então não perde a oportunidade, de fato, aí, de fazer sua inscrição e participar desse movimento, desse programa que tem feito e tem trazido um diferencial para todas as mulheres. E agora, gente, eu estou aqui já preparada com papel e caneta na mão, porque olha a conexão do que o Wagner trouxe, porque nós estamos de fato com uma pessoa que vai trazer aqui um conteúdo esplêndido, um conteúdo maravilhoso. E por isso você tem que estar com papel e caneta, porque essa mulher, ela tem formação em engenharia. Engenharia nós conhecemos, normalmente é quem tem habilidade com números. Mas ela lidar com pessoas de forma excepcional. A mulher que torna qualquer improviso em momentos únicos. Sabe aquelas pessoas que ela tá, não tem nada programado, ela diz, eu assumo, exatamente por conta de tudo isso que o Wagner disse, porque ela é aquela pessoa que se doa mesmo por tudo isso aqui, por esse programa, né? Ela é aquela pessoa que inspira, que tem uma das maiores qualidades de um líder. Sabe qual é uma das maiores qualidades? Servir. Ela que tem o calmaria, que é uma humildade em pessoa, traz paz, resiliência, porque eu tenho uma admiração incrível. Ana, eu tenho uma admiração incrível por você. Ela é aquela que vai lá e faz acontecer mesmo, sem se preocupar com o palco, que foi o Wagner disse, tudo isso aqui, ela é exemplo de tudo que ele falou, porque ela não está preocupada com o palco, com aplausos, não. Ela, de fato, ela vem aqui para se doar pelo próximo, não só aqui, mas onde ela está, ela é presença, ela se dedica, ela nos representa. Ela é nossa Royal e eu quero que vocês possam receber de forma muito calorosa, com muitos aplausos de coração. Ana Lídia! Vem Uau! para Muito cá, minha obrigada! Royal! Uau! Falei, olha, eu estava tranquila, mas depois dessa apresentação fiquei emocionada aqui, Lu. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada mesmo, de verdade. Fico muito feliz e sempre é uma honra estar aqui nessa sala com tantas mulheres incríveis, tantas mulheres, tantas líderes maravilhosas que estão inspirando aí mulheres por todo o Brasil. Então é sempre um prazer e uma honra estar aqui com todas vocês. Como eu falei no começo, eu estou um pouquinho congelada devido a uma cirurgia, então eu não vou abrir. Normalmente vocês me veem com aquele sorrisão que só tem dente aqui, né? Só parece dente aqui. Hoje não vai ser muito isso, não, gente. Estou congelada aqui. Mas é sempre um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal mesmo. Olha, me emocionei que meu olho tá até lacrimejando aqui, ó. Ai, Lu, muito obrigada, gente. Que delícia receber todo esse carinho. Sempre fico muito feliz. E é sempre falar para vocês, olha, tem coisas que a gente sonha, tem coisas que a gente já se imagina, né? E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Mas algumas coisas eu nunca tinha me imaginado. É estar à frente de um projeto de liderança feminina. Porque um dia eu achava que eu não era capaz. Então, se você está aqui hoje nessa sala, se achando que você não é capaz, achando que você não tem tanto valor assim, continue aqui nessa formação, porque no final dela você vai sair daqui transformada, tá bom? Bora começar. Eu acho lindo, gente, Nato Belas, olha essa tela aqui cheia de mulheres lindas. Eu acho muito lindo isso. Cada vez mais realmente nós estamos elevando os padrões, como diz o nosso diretor. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e essa apresentação que está linda. Olha só, não fui eu que fiz. Foi a Dani, uma consultora aqui da Atlântica Natural, que ela faz aqui, ó, apresentações belíssimas e ela nos ajudou aqui me ajudou a colocar em palavras o que eu queria falar com vocês essa noite. E essa noite nós vamos falar sobre blindagem emocional, muito importante para o caminho que nós estamos seguindo, que é esse caminho de liderança, de capacitação. Então, nós precisamos estar blindadas emocionalmente.
Mas o que a gente entende quando a gente pensa nessa palavra blindagem emocional, não é mesmo? Então, primeiro você precisa proteger sua mente sem endurecer o seu coração. Eu falo isso com propriedade, até porque, inclusive no nosso podcast da Atlântica Natural, eu falei sobre isso, que o meu apelido era Coração de Pedra. Porque eu achava que você quando você tivesse uma blindagem emocional, quando você fosse uma pessoa mais racional, você tinha que ser uma pessoa dura, uma pessoa enérgica, uma pessoa fechada. E conforme eu fui amadurecendo, eu vi que não é nada disso. Então você sim pode ter a sua blindagem emocional, você pode sim ser madura emocionalmente, mas sem ter um coração de pedra, sem endurecer o seu coração. E o que a gente vai falar aqui nessa noite é que nem tudo o que chega até você merece permanecer dentro de você. Então, para a gente começar essa aula de blindagem emocional, eu quero relembrar um pouquinho da nossa última aula, da nossa primeira aula da nossa formação na Tubelas, que falou aí um pouquinho da metamorfose da borboleta. A Evelyn fez essa metáfora com maestria, de forma brilhante e emocionante, deixou todas as mulheres emocionadas aqui na última sexta-feira. Então a gente entrou num pouquinho de estado de consciência. Onde nós estamos? Quem eu fui, quem eu sou e quem eu estou me tornando? E eu quero chegar com uma pergunta aqui para vocês. Depois de descobrir quem você é, em qual fase aí de transformação você está, o que pode impedir você de continuar? E na maioria das vezes, o que vai impedir você de continuar não é a capacidade. Na maioria das vezes, não é a falta de oportunidade que vai impedir você de continuar. Na maioria das vezes, não é uma falta de sonho. Às vezes, pode ser uma falta de sonho. Se você às vezes não tem seus sonhos no papel, se você não tem ali quais são os objetivos que você quer alcançar, pode ser. Mas na maioria das vezes, não, porque na maioria das vezes você já sabe quais são os seus sonhos, quais objetivos você quer atingir. Mas a maioria das vezes, o que te impede é uma crítica que te paralisa. Pode ser isso. Quem aqui paralisa quando recebe uma crítica? Eu já paralisei várias vezes. Uma rejeição que nos faz questionar o nosso valor. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, o maior obstáculo nem sempre é externo. O maior obstáculo que está às vezes te paralisando aí para você ir para o próximo passo, para você ir rumo à sua transformação, muitas das vezes é uma crítica, é uma rejeição, uma comparação, a opinião dos outros, o medo que te paralisa por completo e não te deixa você avançar. Então não basta querer crescer. É preciso você sustentar o crescimento, é preciso você amadurecer, é preciso você estar madura o suficiente para você conseguir acompanhar esse crescimento que vai acontecer na sua vida a partir de agora. Então, por isso que hoje nós estamos aqui falando de blindagem emocional, porque na maioria das vezes o que está te paralisando é o que está aqui, ó, na sua mente, é o que está aqui, ó, no seu coração. Então, primeiro de tudo, o que é a blindagem emocional? Como eu falei lá, não é deixar de sentir, não é endurecer, não é ignorar tudo, não é nunca mais ninguém vai me fazer sentir, me sentir rejeitado, nunca mais alguém vai me sentir, vai me fazer sentir chateada. Não é sobre isso. É você sentir, processar, aprender e continuar, apesar de tudo. É ser antifrágil apesar da dor. E aqui muitas das vezes a gente começa a falar sobre resiliência, só que a gente esquece dessa palavrinha de ser antifrágil. E o que que essa palavrinha antifrágil ela nos traz? Que apesar da dor, apesar das coisas que irão acontecer na nossa vida, nós precisamos continuar, ir adiante. O que hoje tem te paralisado?
Faça essa reflexão aí. Então a gente não precisa, vocês não precisam ser igual eu era, que era aquela pessoa dura, aquela pessoa rígida, aquela pessoa que era impenetrável, zero emoção. Eu era zero emoção, gente, eu não tinha emoção nenhuma. Hoje eu sou emocionada, eu fico emocionada com muitas coisas. Imagina, antigamente eu não era emocionada com nada, nada me fazia ter uma emoção assim, eu era muito dura mesmo, muito rígida. E eu fui mudando isso conforme eu fui amadurecendo. Então, e você ser a resiliente. E o que que eu trouxe aqui essa palavra de ser resiliente e antifrágil? Porque a resiliência é quando você, apesar de tudo, você resiste, mas você não evolui. Você só continua. Mas você ser antifrágil é você se desenvolver, aprender algo novo depois que você passa por alguma situação. Você não é a mesma pessoa da situação que você precisava passar ali, você passou por aquele processo, passou ali na sua, como no seu processo de casulo, ali em silêncio, e você aprendeu com aquilo, você saiu uma mulher melhor depois daquele processo. E é sobre isso que é ser antifrágil, tá? Então, blindagem emocional é proteger a sua direção, é não deixar com que os acontecimentos te tire ali, ó, da sua direção, do seu objetivo. Qual a direção que você está seguindo? Você está seguindo essa direção que você está seguindo agora vai te levar à realização dos seus sonhos? Vai te levar ao seu objetivo? Vai te levar a ser reconhecida lá no palco da convenção? Como que tá aí? Você está conseguindo proteger? Hoje aqui a gente vai falar como que você se protege dessas dos acontecimentos, né? Porque a gente fala a Atlântica Natural, ela não te protege da vida. As coisas irão acontecer, os desafios continuam rolando, mas eu tenho certeza que a Atlântica Natural, ela vai te transformar numa mulher mais forte, né? Não peça menos problemas, né? Peça mais força para que você possa aí resolver todos esses problemas. E líder, mulheres líderes, mulheres fortes são solucionadoras de desafios, de problemas, de grandes problemas, né? Então, blindagem emocional é sentir sem permitir que aquilo destrua realmente a sua direção. Bora começar aqui, ó, que a pergunta que eu quero te fazer hoje é: quem está controlando as suas emoções? Você ou as circunstâncias? Por muitas vezes a gente nem para pensar. Nós só vamos reagindo ao que acontece, não é mesmo? Quantas coisas vêm acontecendo que você realmente criou aquela situação? Na maioria das vezes você está reagindo a alguma coisa. E olha essa frase-chave aqui. Anotem essa frase-chave, principalmente para as pessoas que vão assistir no online depois. A frase-chave é: não é o que acontece com você, mas como você reage é o que importa. Quem aqui já escutou isso? Fala aqui para mim no chat. Quantas vezes você já não escutou isso? Eu falo isso muitas vezes aqui. Nossa, tem muita gente. Olha quantas coisas. Nossa, uau. Eu fui ver aqui o chat, gente. Se eu ver o chat, eu fico ali no chat só e vou fico imergida no chat. Bora voltar aqui. Como que você tem reagido à situação? E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Nós vamos blindar você emocionalmente para que você não fique aí brigando com todo mundo quando você recebe. Vamos lá, no trânsito. Como que é no trânsito quando você recebe uma buzinada lá? Você reage de que forma? Porque não é o que acontece com você, como você reage é o que importa. Então não importa se alguém te critica, se alguém xinga você, se alguém é ríspido com você, como você está reagindo ao que acontece. Faça essa pergunta, anote essa pergunta, porque a gente vai falar dela um pouquinho mais para frente. E agora eu quero trazer aqui para vocês a clareza que muitas das vezes vocês estão passando por isso, muitas, mas assim, são muitas mulheres mesmo que passam por isso, e eu gostei desse tema aqui quando eu vi ele, porque isso foi algo que atrasou muito o meu crescimento.
demais, assim, mas atrasou muito o meu crescimento, que para quem não conhece a nossa história, a minha e a do Bruno, nós levamos 3 anos e meio para atingir o diamante. Por quê? Por conta de falta de blindagem emocional. A gente reagia da maneira errada às coisas que aconteciam. Nós não tínhamos aqui a ciência de que algumas dessas brechas emocionais estavam arruinando o nosso sucesso dentro desse negócio. E as brechas emocionais que muitas das vezes estão te atingindo hoje, te atingindo nesse momento. A opinião, a comparação, a rejeição, a necessidade de aprovação. O Wagner falou agora no começo, né, sobre a necessidade de aprovação. Que os homens têm muito disso, mas nós mulheres também temos muito disso. Temos aquela necessidade de ser aprovado a qualquer custo. Será que você está passando por isso? Então, ó, toda brecha aberta enfraquece nossa construção. E enfraquece porque você vai se desviando da direção que você precisaria continuar. Você se desvia por conta de uma opinião dos outros. Nem toda opinião merece atenção, merece espaço, merece direção. Então, olha aqui, ó. Imagine que a nossa casa, que o nosso emocional é uma casa e que essas brechas aí são as paredes. E nós temos a casa com as paredes. E as brechas são as portas. As paredes podem ser as mais fortes possíveis da sua casa. Mas se você deixa as portas escancaradas, qualquer um entra ali dentro da sua casa. Se você não vai lá e fecha aquela portinha para ninguém entrar, entram. Se você deixa a porta aberta, qualquer um pode entrar. E aqui é uma dessas brechas emocionais que você pode estar deixando escancarado aí hoje. E por isso pode estar atrasando o seu crescimento. Por isso você não está se achando autossuficiente. Talvez sua autoestima esteja baixa por conta da opinião dos outros. Olha só, quantas mulheres deixaram de fazer alguma coisa porque alguém disse: Isso não é para você. Quem aqui já escutou isso? Você não vai conseguir. Quantas vezes você começou algo novo e a pessoa falou que você não ia conseguir? Para algumas mulheres, isso é um combustível. Quando alguém vai lá e fala, duvido que você consegue. Aí isso aí se torna um combustível. Mas para outras, isso torna um bloqueio. Isso paralisa ela. Você já está velha demais para isso. Quem escutou? Gente, esses dias eu estava vendo uma senhora que começou a fazer academia com 80 anos de idade. Com 85 anos, a mulher tinha músculo, mais músculo do que meu braço aqui, ó. Eu falei, meu Deus, olha isso. E se ela tivesse escutado com 80 anos, ela fosse velha demais para começar a criar massa muscular? Hoje a mulher tá com 80 e ela começou com 80, hoje ela tá com 84, acho que faz assim quase 4 anos. Hoje ela deve estar com uns 86, mais ou menos. Já fazem quase 6 anos que ela faz academia, toda musculosa, toda cheia de massa magra, músculo, forte. E se ela tivesse escutado, você já está velha demais para isso? Olha outra, quem você pensa que é para querer chegar a Royal? Quem você pensa que é para ser reconhecida lá no palco da convenção? Quantas pessoas, a gente roda bastante, né? Vai nos seminários e tem muita gente que escuta isso dentro de casa. Tem muita gente que fala, Ana, eu moro ainda com os meus pais. E minha mãe fala disso. Onde você acha que você vai chegar com isso? Então, gente, nem toda opinião, coloca isso aí no seu coração, merece atenção, merece espaço, merece direção. Tem coisas sim que você vai, para, analisa e vê se precisa internalizar ou não. Mas a maior parte não precisa de atenção. Não precisa que você perca o seu tempo ali com isso, tá? Então, quem recebeu autoridade para definir quem você pode ser? Para quem você está dando essa autoridade? E na maioria das vezes somos nós que damos essa autoridade para as pessoas. Então a gente precisa ver quem são essas pessoas que têm autoridade, porque a opinião delas são muito importante para nós. Nós sabemos disso. Quem é criança e escutou muita
alguma opinião. Minha mãe em casa era proibido, expressamente proibido, chamar um ou outro de burro em casa. Minha mãe não admitia isso. Porque às vezes, gente, você ser chamado de burro pelo seu pai, pela sua mãe, que são autoridades para a criança, principalmente quando você está nessa fase infantil, que as crenças estão sendo formadas, e às vezes você pode ter escutado isso lá do seu pai, de uma referência para você, né? Quando nós somos pequenos, os nossos pais são as maiores referências para nós. Então, o que você escutou? Às vezes você pode ter escutado da sua mãe, do seu pai, de pessoas que realmente tinham autoridade sobre você. Então, faça esse exercício mental de relembrar o que te marca, qual a opinião que te marcou muito. A gente vai ter esse exercício aqui um pouquinho mais para frente, para você fazer trazer essas lembranças aí que você tem na sua memória, no seu subconsciente. Tenta acessar. Para ver, porque às vezes é uma palavra que você escutou quando você era pequeno, ou uma palavra quando você era mais, quando você começou a fazer esse negócio, por exemplo, começou a falar, a se desabrochar e você escutou uma palavra uma opinião que pode ter te travado e te travado realmente, aí você tá empacada, paralisada, tá? E a comparação é algo que também nos paralisa demais. Você precisa trocar, ó. Ela conseguiu, pelo que eu posso aprender com ela. Isso é muito importante, gente. A comparação, nós mulheres nos comparamos muito em tudo também. Outra mulher não é sua concorrente, ela pode ser sim sua inspiração. Essa mulher, muitas das vezes, ó, você olha para outra mulher e pensa, ela está muito na minha frente. Ela consegue, eu não. A vida dela parece perfeita. Quantas vezes a gente olha para a vida dos outros e acha a vida do outro perfeita, a vida do outro muito mais fácil do que a sua? Ah, ela consegue porque olha, a vida dela é muito mais fácil do que a minha. E muitas das vezes, né, na maioria das vezes, você está comparando o seu bastidor com o palco da vida do outro. Muitas das vezes você está comparando o seu capítulo 2 com o capítulo 20 já da outra pessoa, da mulher que já está lá. Então, o que eu falo é, nós estamos em tempos diferentes. E às vezes não tem problema você olhar e se inspirar, se inspire nas histórias de sucesso de grandes mulheres que nós temos aqui. Olhe as histórias de superação. Veja que você também é capaz. Olha para a história da outra mulher e fala: se ela conseguiu, eu também consigo. Deixa eu ver o que que ela fez. Não pense, ela consegue ou não. Ah, porque para ela é mais fácil. E não é, não é. Tem aquele ditado, né? Cada um carrega a cruz, como que é o peso da cruz? Me ajuda aqui, gente. Esses ditados eu não sou nada boa nesses ditados de Deus não dá uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar. Um negócio assim, né? O fardo, isso. Ah, muito obrigada, Débora. Muito obrigada. Não sou muito boa dessas frases, assim, eu sempre me atrapalho. Mas é sobre isso, às vezes a gente quer achar, e muitas das vezes a gente compara o seu problema, você acha que o seu problema é o maior de todos. E é muito bom quando nós estamos aqui em comunidade, em movimento, conhecendo histórias de outras mulheres, porque às vezes o seu problema, o que você está vivendo hoje, você olha e fala, nossa. Nem é tão grande assim meu problema. Olha o problema daquela outra mulher, como que é. Como eu estou reclamando de algo tão pequeno comparado ao daquela outra mulher. Então é muito bom nós estarmos assim, porque a gente acaba que diminui, assim, o nosso peso fica até mais leve quando a gente começa a conhecer o peso das outras mulheres também, do que elas estão passando, dos desafios que elas já superaram. Aí você olha e você fala, caramba. Então, gente, cuidado com a comparação. Cuidado, muito cuidado. Lembre-se sempre, estamos em tempos diferentes. Se inspire nas mulheres. Não pense assim, se você já é uma líder que já é bem-sucedida, já está em grande transformação de vida, não olhe para as outras mulheres e fale, ela está me copiando. Não, você está servindo sim de inspiração para outras mulheres.
Mostre para essas mulheres que elas também são capazes. Mostre não só o palco, mas mostre também como foi para você. Porque às vezes para quando as pessoas veem a gente aqui falando ou olham a gente num seminário, eu acho que a gente já nasceu assim, falando no palco, dando um treinamento, tendo uma boa blindagem emocional. Mas nem sempre foi assim. Nós também nos precisamos amadurecer, também precisamos nos desenvolver para estar aqui hoje contando e compartilhando um pouquinho para vocês de como que foi. Então, se inspirem na história de outras mulheres. Não fiquem se comparando apenas, tá bom? E aqui, ó, também é algo que isso machuca e machuca muito, e foi algo que por muitas das vezes nos tirou quase do jogo. Foi o momento da rejeição. E rejeição não é apenas quando você recebe um não, quando você convida alguém e essa pessoa ela não quer fazer um negócio com você, não acredita no que você está fazendo. Não é só isso. Porque muitas das vezes, quando a gente recebe um não, a gente já se questiona da seguinte maneira: o que eu não estou fazendo direito? Eu acredito não ser suficiente para isso. Eu não sou boa. E a gente começa a ficar nesse looping de emoções, se achando que não é suficiente, que você não é boa, que você sempre precisa aprender algo novo. E que você entra e você começa nesse looping da rejeição, e você muitas das vezes, quando a gente começa num projeto como esse, se não era um projeto que você já, se não era algo familiarizado para você, como quando eu comecei não era, vendas, lidar com pessoas, liderança, time e e desenvolvimento pessoal, isso não era normal para mim. Não era, era algo totalmente diferente do que eu estava habituada a fazer. E quando isso começou, quando essa rejeição começou a chegar de várias formas, tanto quando as pessoas não queriam, quando as pessoas não queriam mais me atender, não queriam mais estar junto comigo, porque já achavam que eu ia falar sobre negócios, sobre vendas, e isso eu comecei a achar que eu não era boa o suficiente para esse negócio. Então a rejeição, ela machuca, mas não define a identidade. Por isso que nós precisamos ter a nossa identidade muito bem clara, quem nós somos, quem eu sou, porque senão tudo isso aqui pode nos tirar do jogo. E a rejeição é algo que pode te tirar do jogo muito, assim, é que é uma, eu acredito, assim, para mim, tá, gente, não vou para cada mulher pode ser algo, uma comparação, necessidade de aprovação, mas para nós, a rejeição foi muito forte. Foi algo que a gente queria parar de fazer esse negócio por conta de nos sentirmos muito rejeitados ao ponto de não nos acharmos o suficiente e bom para o negócio. Até a gente desenvolver as habilidades e ver que isso é completamente normal no caminho da transformação, passar por momentos de rejeição. E a necessidade de aprovação. Quando o seu valor depende dos outros, sua paz também depende. Então, talvez essa aqui seja uma das partes mais perigosas também, que quando você necessita de aprovação de alguém, quando tudo para você, se você se recebe um elogio, você fica bem. Se te critica, se você recebe uma crítica, você desmorona. Quem é assim? Se reconhece, você acha que, nossa, aí você se sente valorizado. Mas se ninguém se te ignora, você se acha um lixo. Não acha que você é suficiente. Quem já passou por isso? Se dá um like na sua foto, você fica feliz. Se não dá um like, você fica triste. Se fala o seu nome, você fica feliz. Se não fala o seu nome, você fica triste. Tudo isso, gente, pode não parecer, mas tudo isso faz parte da necessidade de aprovação, tá? Se não tem uma foto sua, poxa vida, não gostam de mim. A gente começa a entrar num looping emocional. E isso pode fazer com que aquelas emoções, você comece a sentir emoções que vão gerando os pensamentos.
Que os pensamentos eles vão o quê? Se concretizando. Então, como você tem se sentido? E isso é muito importante, gente. Se você sente essa necessidade de aprovação muito enraizada ainda e você começa a fazer exercícios, ó, o seu valor ele não aumenta quando alguém elogia e nem diminui quando alguém critica. Você precisa entender isso, mas entender de forma real. Porque muitas das vezes a gente não entende de forma real. A gente escuta, mas não internaliza. E aí, quando alguém não te elogia, você começa a se sentir menosprezado, a se sentir descartado, a se sentir de lado. E isso vai te tirando da direção. Então, tome cuidado. Se você ainda tem esse sentimento dentro de você, faça exercícios para que você não precise mais disso. E entre num movimento como esse, esteja conectada com mulheres aqui como esse, nós no Natubelas, para que o externo não te desmorone. Como eu tenho certeza que tem muitas mulheres aqui hoje que ainda são muito impactadas simplesmente por conta da necessidade de aprovação dos outros. E na maioria das vezes, às vezes não são nem pessoas de dentro do nosso negócio, são pessoas de fora. Muitas das vezes. Deixa eu ver esse chat um pouco que tá bombando aqui. É isso, ó. Aprovação ao extremo gera paranoia. É isso mesmo, você entra, começa a entrar numa paranoia. Às vezes você até muda o seu jeito de ser, porque você, ai, se eu fizer assim, talvez a pessoa vai gostar, então deixa eu ser. E você esquece realmente da sua identidade. Então, cuidado, cuidado com essas quatro brechas para que você não te tire do jogo, tá? E não te tire da sua direção, que é sim chegar no palco da convenção em novembro, sendo reconhecida, lá atingindo o seu grande objetivo. Mas para isso, você precisa simplesmente soltar. Solta tudo isso, solta o medo, né? A necessidade de aprovação. Porque isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui eu vejo gente até hoje, assim, muitas pessoas próximas a mim com esse. E às vezes eu vejo até, às vezes, uma coisa, por exemplo, às vezes a gente não faz algo e isso machuca a pessoa só pelo fato da. Porque a pessoa, ela tem essa necessidade de aprovação. E às vezes para nós passa despercebido. Então, às vezes pode estar acontecendo isso com você também. Às vezes tem gente chateada com você por conta que você às vezes não aprovou, entre aspas, né? É, e ela tá achando aí que ela não é suficiente por isso, tá? Cuidado, cuidado mesmo, que isso te tira do jogo. E agora aqui, ó, eu quero que você escreva, pegue um papel, como a Luciana falou, o seu caderno que você aí vai tomar nota de todas as aulas que vamos ter aqui no Nato Belas, como o Wagner falou, está assim uma grade maravilhosa mesmo, incrível que a Célia Santos, nossa Royal, fez essa grade maravilhosa. E aqui agora a gente vai falar, ó, da dinâmica. O que eu não carrego mais? Então coloca aí, coloca no papel o que eu não carrego mais, uma opinião. Qual opinião que você precisa parar de carregar? Coloque, escreve aí, ó. Pode ser algo que te disseram, alguma forma, de alguma forma que você não gostou, que influencia suas decisões. Ah, eu não vou fazer tal coisa porque isso aqui fulano falou que não era desse jeito, não era para fazer assim. E aí você às vezes está atrasando o seu crescimento por conta da opinião dos outros. Então escreve, escreve aí. O medo, ó, o medo que tem interferido no seu crescimento. Muitas mulheres, medo de errar, gente, deixa eu falar. Aqui no nosso negócio, principalmente no nosso negócio, a gente tá falando, o Nato Belas, ele não é só para o nosso negócio, né? Ele é para a vida como um todo. E muitas das vezes a gente tem muito medo de errar e a gente fala que até o nosso ensino, ele deixou a gente muito assim, com medo de errar, medo, porque tudo era prova. Se você errar, você vai tirar zero. Se você errar, não sei o que lá. E se você errar, você vai ser demitido, vai receber uma advertência. Então a gente cresceu com tudo isso. Então errar é muito ruim para nós, nos envergonha. Mas errar é humano. Todo mundo erra.
A gente precisa se martirizar menos com isso. Então, ó, medo do julgamento, medo de começar. Às vezes tem muitas mulheres que têm medo. Gente, tem muitas mulheres que estão com medo de se inscrever no Nato Belas. Elas estão com medo de não conseguir se formar. Comece. Não é? Comece, dá o primeiro passo, que depois Deus faz todo o resto, mas você precisa dar o primeiro passo. Não é? Deus dá a oportunidade, Deus dá tudo, mas você precisa o quê? Virar a maçaneta. Então você precisa começar. Medo de não ser bom o suficiente. Eu já tive muito medo disso, gente. Muito, muito, muito mesmo, assim. Eu falo muito sobre isso. Eu sempre tive muito medo. Eu sempre tive muito medo. Na realidade, eu sempre tive aquele medo que eu não era boa o suficiente. Quem iria se inspirar na minha história? Por que que eu tenho que falar para alguém? Por que que eu tenho que falar do que eu melhorei? Até parece. Quem vai se inspirar na minha história? Não tem ninguém. Eu ficava pensando isso o tempo todo. Era assim que eu pensava. Jamais que alguém vai se inspirar em mim, na minha história. Ah, não tem nada demais. Que é o que eu falo, muitas das vezes você está atrasando o crescimento de alguém porque você não está contando a sua história. Porque a pessoa vai se inspirar na sua história, ela está esperando escutar a sua história para ela alavancar o negócio dela, para ela alavancar na vida dela, para ela se transformar, mas ela só está guardando a sua história. E um dia eu escutei alguém falando que pessoas muito tímidas, que não gostam de falar, nananana, são pessoas egoístas. Porque estão tirando a chance de outra pessoa se inspirar naquela história que você com certeza superou. Então, vamos fazer esse exercício, falar, tira esse medo. Gente, tira o medo, todo mundo erra. Eu falei uma vez minhas irmãs vieram reclamar da minha mãe. E aí eu falei pra elas, eu falei assim pra minha irmã que é mãe, né? Eu falei assim: "Por que que você acha que a nossa mãe, só porque ela é nossa mãe, ela é perfeita, ela não pode errar. Ela é proibida de errar." Falei: "Você como mãe, você já errou quantas vezes?" Aí ela ficou quieta, me olhando. Eu falei: "Então, a nossa mãe também pode errar, coitada. Deixa ela se ela errar também, tá tudo bem." Então, por que que a gente tem isso do erro, né? Olha só, a gente quer até, às vezes, ficar brava com a mãe porque a mãe errou. Ó, adultos, hein? Não é nem uma criança. Criança, tudo bem, não entende. Mas depois de adulto. Então, olha isso, uma mãe não pode errar porque o filho adulto acha que, poxa, não, nós somos imperfeitos. Não somos perfeitos. Então, nós erramos também, tá tudo bem. Um limite que você precisa estabelecer. Isso aqui é muito difícil, gente. Às vezes, por muito tempo aqui em casa, às vezes, né, mais o Bruno do que eu, de não saber, né, aprender não, você precisa aprender a dizer não. Quantas pessoas aqui têm dificuldade de dizer não? Quantas? Você, com certeza, eu sei, eu tenho certeza que tem alguém aqui na sala que tem essa dificuldade de dizer não. E você precisa colocar, estabelecer limites, né? Talvez se afastar de conversas que diminuem você, parar de explicar todas as suas decisões para quem não tem influência nenhuma. Às vezes você quer falar demais para alguém que não tem influência nenhuma para a decisão que você precisa tomar. A pessoa nem tem a vida que você quer ter. Então, cuidado com isso. Tá? Ó, nem tudo aquilo que você carregou até aqui precisa acompanhar você para a próxima fase. Então tem coisas que você vai precisar soltar, tem coisas que você vai precisar largar para você ir para um próximo nível, para você ir para sua próxima fase. E lembrando, gente, a gente não está falando aqui só de negócio, a gente está falando aqui sobre vida, sobre a sua vida num contexto geral, sobre relacionamentos, sobre tudo. Então tem algumas coisas que você vai precisar soltar, que para acompanhar essa mulher nova, essa mulher transformada, tem coisas que tem que ficar para trás. Tem coisas que você vai precisar aprender a dizer não. Quantas coisas você falou sim, querendo dizer não só para agradar os outros? Olha lá, para você ter a aprovação de alguém. E isso você vai se diminuindo, você vai se diminuindo, você vai embutindo seus sonhos, jogando seus sonhos lá para baixo do tapete. Então, cuidado, aprenda a ter limites, tá bom?
e qual o ambiente que você está se colocando. Então, isso aqui, você vai escrever, você vai lendo isso, relembrando o que você precisa aí, se livrar, no que você não carrega mais. Você precisa ter isso bem definido. Mas você também precisa observar quais são os ambientes que você tem se colocado também. Às vezes você está falando não, de não ir, por exemplo, num seminário, de não estar num ambiente onde de pessoas prósperas, de pessoas que pensam além, que pensam em ajudar outras pessoas, pessoas que têm propósito, para você estar num ambiente que você às vezes não queria. Então, cuidado. Olha isso, analisa isso, porque às vezes tem coisas acontecendo na sua vida que vão acontecendo no automático e você não está prestando atenção. E isso pode ser essas brechas, ó, que estão te desviando da direção que você precisa seguir. E os 5 pilares que uma mulher emocionalmente blindada, ela precisa ter muito bem claro. E você precisa ter isso claro dentro de você. Autoconhecimento, identidade, os limites, como a gente falou agora, inteligência emocional e direção. Eu falo que inteligência emocional, ele vem com a sua maturidade mesmo, mas maturidade não é necessariamente com a idade. Vai chegando a idade e você vai ficando mais maduro. Pode ser, mas muitas das vezes não é. Maturidade, inteligência emocional, você vai adquirindo conforme você vai se expondo às experiências que você vai tendo na sua vida, conforme as coisas vão acontecendo na sua vida. Você vai adquirindo mais inteligência emocional. Você vai se blindando melhor emocionalmente. O que chega até você, o que você internaliza e o que você simplesmente deixa passar. Tem algumas coisas que você precisa sim se questionar. Que serve para mim? Eu pego e o que não serve, eu solto e deixo ir. Então, autoconhecimento, você precisa reconhecer, se reconhecer. A gente fez isso, principalmente na primeira aula agora, sabendo onde você está, qual o momento, qual o processo de vida que você está. Autoconhecimento, você precisa saber realmente o que te desestabiliza. Você sabendo disso, você nem vai se expor a determinadas situações, porque você já vai saber. Tem coisas que me desestabilizam, eu já sei disso. Então, opa, calma aí. Não é? Se você conhece os gatilhos que muitas das vezes, se você chega num lugar e você já sabe os gatilhos ali para que você, poxa, isso aqui eu vou ficar presa na opinião da pessoa. Opa. Então você já tomou essa consciência. Porque às vezes, quando a gente está no automático, a gente não sabe que certo tipo de coisa que a pessoa fale ativa lá aquela memória sua que você vai ficar se comparando. Vai vir agora a comparação, você vai começar a se comparar com a outra mulher. Então, quando você se auto-reconhece, quando você sabe quem você é, você já sabe de tudo isso. E você começa a entender, opa, isso aqui é aquele gatilho lá, não posso deixar, eu sei, eu entendo, mas eu não posso internalizar isso. Então você precisa tomar essa consciência, porque a partir do momento que você toma essa consciência, muitas das coisas você não vai deixar mais te atingir, tá? Identidade. Você sabe realmente o que você está construindo? Sabe? Coloca aqui para mim no chat. Os limites, como eu falei ali, você tem imposto. E muitas das vezes tem muita gente que fala assim: ah, como fala? Oh, meu Deus, as palavras estão fugindo hoje. Não é arrogância, quando a pessoa ela pensa nela, fica naquela coisa de egoísmo, né? O egoísmo. A mãe, hoje nós estamos aqui diretamente falando para mães, e a mãe tem muito isso. Até às vezes, muitas das vezes no inconsciente dela. Ela, antes de pensar nela, ela pensa em todo mundo e por último, se desse ela lembrar, ela pensa nela. Não é?
As mães sabem aí. Então, assim, por muitas das vezes é assim. Você se esquece, você nem lembra de você. E isso não é egoísmo. Gente, não é egoísmo quando você pensa em você primeiro, tá? Não é egoísmo. Tira isso de você. E normalmente assim, eu vejo muito isso, né? Que é trabalhando já há muitos anos com mulheres, é ver isso. A mãe, ela pensa primeiro em tudo, em todos, e se der tempo, se ela lembrar, ela pensa nela. Então muda um pouquinho isso. Talvez é uma atividade? Sim, é uma atividade. É um exercício que você vai ter que fazer isso de forma diária? É. Não é igual motivação, é igual escovar os dentes. Você vai precisar fazer isso várias vezes ao dia. Automotivação, né? E é isso mesmo. Então você vai precisar se lembrar disso todos os dias. Eu sou a pessoa mais importante. Porque se você não está bem, gente, não é a mulher é dificular, a mulher sabe dificular. Por quê? Porque se você não está bem, como você vai edificar um lar? Como você vai cuidar bem da sua família, dos seus filhos? Então esteja bem, cuide de você. Não é... Aí, ó, já fugiu de novo. Não é egoísmo. Não é egoísmo, tá? Não é mesmo. Pense de verdade em você. E direção, né? O direção. Saiba certo, saiba, tenha com muita clareza. Clareza, gente, clareza. A direção que você quer seguir. Porque quando você tem essa clareza, você sabendo já você já se bloqueando emocionalmente de algumas coisas que você já sabe que vai acontecer, você tendo a clareza da sua direção, vai ser muito mais difícil você desviar do seu caminho, sair do rumo. E quando sair, às vezes vai ser pouquinha coisa, vai muito pouco mesmo, porque você já vai ser uma mulher antifrágil, que mesmo com tudo, com todos os desafios, você vai continuar. Talvez não na mesma velocidade, não na mesma intensidade, mas você vai continuar, tá? Então, mulheres com propósito, ó, não deixam qualquer distração emocional mudar sua rota. Mulher antifrágil, ela não deixa qualquer distração mudar a sua rota. Seja essa mulher antifrágil. Não é ser dura, não é ser não ter um coração de pedra, não. É saber a direção, é ser essa mulher sábia que eu sei que você é. E para a gente caminhar aqui para o final, né? A mulher emocionalmente blindada, ela sente, ela chora, ela aprende, ela amadurece e ela continua e se torna antifrágil apesar da dor. E voltando aqui agora, né, na nossa última aula, na aula onde a Evelyn falou muito bem dessa parte, né? Fez essa analogia aqui com a borboleta, com a transformação, o processo para até o ovo se tornar uma borboleta, né? E a gente fala dessa metáfora que é muito bacana, e hoje você pode estar dentro desse casulo. E nem toda transformação precisa ser exposta. Alguns processos precisam ser protegidos. Então, ali, ó, existe. Opa, eu quero fazer um compromisso com vocês. E, gente do céu, falei demais, minha boca tá lá, tá latejando. Mas olha só, o casulo, você tá aí dentro, e muitas das vezes, quando você tá dentro, e o que a Evelyn falou, você tá ali, ninguém tá vendo o que você tá aprendendo. Ninguém tá vendo, parece que não tá acontecendo nada. Mas está ocorrendo uma grande transformação. E talvez você esteja nesse processo, nesse momento, você está nesse processo do quê? De transformação, de aprendizado. O que eu preciso tirar, o que eu preciso carregar comigo, quais são os meus valores, quem eu sou, o que eu vou deixar entrar na minha vida, o que eu não vou deixar entrar. Então, tem coisas que você precisa se proteger, tá? Não é simplesmente não escutar mais nada, mas se proteja. E aqui eu quero que você complete essa frase, que é o que você colocou ali atrás, né? Que você escreveu ali.
sobre o que você vai deixar, né? Então, uma opinião, um medo. Então, você coloca aqui, ó, a partir de hoje, eu não permito mais o quê? Que a opinião dos outros te parem. O que você vai? A partir de hoje, você não vai permitir mais o que na sua vida? Escreva, gente, é muito importante nós termos isso escrito. Ó, a mulher que estou me tornando escolhe ser. O que você vai escolher ser? Uma mulher forte, corajosa? Ou uma mulher que se distrai e que fica com medo de não dar certo? O que você vai escrever? Ó, eu escolho proteger a mulher que estou me tornando. Lembre-se, você não controla tudo o que acontece com você, mas pode escolher quem você será diante de cada situação. E é sobre isso que a gente precisa falar aqui hoje. Então, ó, porque nessa formação não é apenas sobre adquirir conhecimento. E não é mesmo, gente, você adquirir conhecimento. Também é, claro que é, mas você vai se transformar, não é? Opa. Ah, gente, tô com o ponto aqui, ele agarrou aqui. Ai, caraca. Desculpa. Eu vou ler o que eu escrevi aqui, ó. É sobre construir uma nova versão de nós mesmas. Na primeira aula, a gente identificou em qual fase de transformação nós estamos. Hoje, nós começamos a aprender como proteger essa transformação. Porque uma mulher emocionalmente blindada, ela não é uma mulher que nunca chora. E hoje eu mostrei aqui para vocês que eu era essa mulher que nunca chorava, eu era essa mulher que fala, meu Deus, pensa se alguém me ver chorando, o que que vão pensar de mim? Olha isso, eu pensava isso, gente, por muitas vezes. Não é uma mulher que nunca sente medo, não é uma mulher que nunca se decepciona, é uma mulher que sente, que processa, que aprende e, além de tudo, continua. Então, eu espero que vocês continuem nessa caminhada de formação. Nós estamos aqui na nossa segunda aula. Teremos mais aulas maravilhosas, aulas impactantes, aulas que irão realmente te levar para o próximo nível. E eu quero que você continue. Não imagino o momento de vida que você esteja passando agora, mas eu tenho certeza que se você continuar se permitindo, porque eu falo para você essa palavra permissão. Se permita ser uma mulher melhor. Só, não só para você, mas para todos que estão ao seu redor, tá bom? Muito obrigada. Boa noite para vocês. Como eu falei no início, é sempre uma honra estar aqui com todas vocês. Sigam o nosso Instagram, natu.belas, lá no Instagram. Agora nós temos uma pessoa lá que está cuidando do Instagram, a Elaine Queiroz, está cuidando lá pra gente. Então, curtam, tira print, tiram fotos, marquem aí o nosso Instagram para que mais mulheres possam ser impactadas, possam ser transformadas através do Nato Belas. Meninas, beijo para vocês. Show! Até a próxima. Sensacional, minha Royal! Sensacional! Gente, não sai porque a gente ainda vai gravar um vídeo, mas olha que espetáculo! Eu anotei duas páginas aqui, viu, Ana? Eu anotei. Que maravilha! Parabéns, parabéns e gratidão por essa entrega espetacular. Que coisa espetacular! Que treinamento! Agora, todas as mulheres que estão aqui conectadas, começa a refletir o que a Ana falou, que tinha medo de não se sentir boa o suficiente. Gente, agora imagina se ela tivesse paralisado por conta disso. Nós teríamos perdido uma noite como a noite de hoje. Essa noite sensacional. Então, isso já é prova de que nós devemos sim continuar. E qualquer coisa que está nos travando, como ela bem trouxe nesse treinamento sensacional, nós precisamos
permanecer, como ela falou, persistir, continuar. E eu não conheço a Lucimar, mas eu vi aqui nos comentários, a Lucimar colocou assim, que ela estava com medo. Ela estava com medo de fazer aí o programa, de participar, mas ela fez a inscrição dela. Então, que a atitude da Lucimar, né, a inspiração e toda essa entrega da Ana nessa noite, faça com que todas as natubelas que estão aqui, que não fizeram ainda sua inscrição, façam ainda hoje, até porque encerra hoje, tá? Então, hoje todo mundo vai se inscrever, quem ainda não fez a inscrição, porque é apenas até hoje. Lá no chat tem aí o link de inscrição. Quem ainda não está também no grupo do Nato Belas, participa lá do grupo, porque nós vamos colocar todas as regras, todos os detalhes, chama a tua liderança para tirar todas as dúvidas, mas nós vamos ter mais um palco nessa convenção, com certeza, como que nós tivemos, ou melhor, em dobro, porque nós vamos ter quem vai estar se formando pela primeira vez e quem vai estar recebendo seu segundo PIN, a sua segunda formação. É isso mesmo, quem chegou depois, você pode estar recebendo seu segundo PIN, a sua segunda formação na Tubelas. Então, pega todo esse conteúdo, toda essa entrega que a Ana fez nessa noite e vamos, de fato, aí prosseguir. Ana, gratidão, gratidão. Não é à toa que ela é nossa Royal, né, gente? Não é à toa, porque de fato ela é espetacular. Ela é essa mulher que nos inspira e ela trouxe o exemplo vivo, que ela também sentiu o que muitas vezes nós também sentimos, mas ela só continuou. Ela só fez a blindagem emocional e ela se blindando foi que fez com que ela tivesse aqui fazendo essa entrega para todas nós. Então, vamos aí permanecer, continuar, persistir e fazer acontecer como nossa grande Royal. Né, Ana? Agora você pode gravar aí o nosso vídeo dessa noite e a gente já vai aí para os finais, gente, dessa grande noite. Já conecta todo mundo para a nossa próxima aula da próxima sexta-feira, mas não esqueçam de que todas as mulheres do seu time precisam estar participando desse programa para que todas nós possamos evoluir cada vez mais, tá bom? Tá contigo, minha líder. Você quer que eu filme? Você fala e eu filmo? Você mesma filma? Eu filmo, pode deixar aqui. Eu vou filmando Então, então. Deixa eu maravilha. colocar aqui no modo. Gente, vamos todo mundo aplaudir, porque foi sensacional. Aplaudir, colocar coração, né? Só não colocar o mensagenzinha, mas faz muito emotion aí para a gente finalizar com esse vídeo maravilhoso, com essa Royal que trouxe essa entrega espetacular. Fala, mulheres de todo o Brasil! Estamos aqui finalizando mais uma noite, a segunda aula Natubelas, formação Natubelas, com essas mulheres lindas, maravilhosas, grandes líderes que estão aqui na sala para te falar que hoje falamos o quê? Sobre blindagem emocional. Como que está aí suas emoções? Vem para o Nato Belas, porque aqui nós vamos te falar o caminho, nós vamos te orientar para que você tenha uma blindagem emocional, para que você consiga aí alçar grandes voos aqui dentro da Atlântica Natural. Bem. Ai, que mulherada linda, gente! Ai, quantas mulheres maravilhosas! Gente, é muito lindo isso mesmo. Eu fico sempre, olha, parabéns, vocês são incríveis, mulheres maravilhosas. Lu, até já desculpa o horário, gente, 9h04, a gente fala, eu falo assim que quando eu comecei eu não falava era nada, hoje eu tenho que cortar meu microfone, senão eu não paro de falar. Temos eventos desses final de semana, hein, gente? Mulheres Natubelas. Então, ó, se você é de Brasília, vamos ter aí encontro com a nossa Royal. Celi Santos vai estar lá dia 16. Então, se conecta, teremos encontro uma hora antes, teremos encontro na Tubelas, então estejam lá, todas conectadas. Estaremos em São Luís, eu e o Bruno, então estaremos lá em São Luís. Gonzaga Imperial estará lá em Belém. Gente, me ajude aí. Quem mais? Quem mais?
Tem Tem mais? também aí os nossos casais de imperiais também, a Evelyn e o Altamir, também vão estar com programação também. Fala aí, Evelyn. Então, se conectem na Tubelas por todo o Brasil. Estamos tendo eventos. Tiago e Fabiane Passarini, dia 30 em Porto Alegre. Ah, sim, Olha é. Aí aí. tem. Aí no outro final de semana vamos ter Rafa Germana aqui em São Paulo também. Rose em Manaus. Rose, Manaus. Isso, Então, gente, se conectem, tá? Nós vamos aí colocar os banners em todos os grupos. nos grupos. Se atentem, porque é muito importante a presença de vocês nesses eventos presenciais, tá? Ô, Aqui, Ana, todas maravilhoso. as natubelas, né, Ana, estão agora fazendo também programações também antes dos eventos. Então, estejam Sim. todas atentas, conectadas aí ao sistema, ao nosso sistema aí. Que funciona de segunda a sábado, e nossas imperiais aí tem todas as programações que está sempre colocando em todos os grupos, então acompanha todas elas, tá? A Fabiane, a Rose, a Lígia, a Celes, nossas royais, né? A Celes e a Ana, a Rafa Germano, todas as imperiais aí, acompanha toda essa liderança de imperiais e vamos aí para cima fazer essa movimentação de Natubelas incrível para que a gente possa aí fazer de fato esse movimento feminino. Isso. Sinop tem Bruno também, dia 23. Então, temos eventos em todo o Brasil. Eventos, gente, evento presencial. Muda o seu negócio e leva realmente o seu negócio para outro patamar. Então, se tem na sua cidade, ó, 29 em Fortaleza, amanhã tem Maceió com a Rafa. Então, se conectem, pergunte para o seu líder, pergunte para a pessoa aí que te cadastrou. Se você começa a subir, chama a gente, mas sempre esteja conectado, tá bom? É muito importante Ana, que vocês lembrando estejam. também que todas nós temos acesso lá no nosso painel, agora no ATL Academy, né? Toda a E programação do mês, onde a gente consegue ver todos os eventos no Brasil todo. Então, lá no nosso painel, a gente já tem acesso a tudo isso, tá, gente? Então, vamos isso. conhecer nosso painel, olhar lá o mapinha, já tem a programação do mês todo e se conectar aí nos nossos eventos online e presencial. Se é próximo, 100 quilômetros, 200 quilômetros, mas faz um esforço, esteja lá conectada. É isso. Mulheres, boa noite. Parabéns a todas que estão aqui e até a próxima aula. Beijo. Obrigada, Lu. Beijo. Estamos juntas, minha Royal.